Comungar o pão da vida nos compromete a propagar a palavra de Deus e a proteger a vida em todas as suas instâncias. Olá, paz e bem, hoje quinta-feira, dia 9 de maio, dia em que Deus nos presenteia com o dom de sua graça e sua bênção, para vivermos um dia abençoado e feliz. Iniciemos nossa leitura orante da palavra de Deus, traçando sobre nós o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Senhor, nosso Deus e Pai, a Ti, nossa gratidão pelo dom da vida que nos destes. E no início desse dia, Senhor, venho pedir-te saúde, força, paz e sabedoria. Desejo olhar hoje o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Desejo ver além das aparências teus filhos, como tu mesmo os vês, e assim não viver senão fazendo bem a cada pessoa. Senhor, fecha os meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade. Que só de bênçãos se enche o meu espírito, que eu seja tão bondoso e alegre, que todos quantos se aproximarem de mim sintam a tua presença. Ó Senhor, reveste-me da tua beleza e que no decurso desse dia eu te revele a todos. Amém. Senhor Jesus, nós os agradecemos porque sois o mestre de nossa vida, de toda a humanidade, que salvastes com vossa vida, morte e ressurreição. Dai-nos ouvidos atentos para que possamos escutar-vos como discípulos, que vossas palavras penetrem profundamente em nosso coração, para que tenhamos coragem de mudar o que deve ser mudado em nossa vida e confirmemos o que deve ser confirmado, de modo que possamos evangelizar os que desejam vos conhecer e amar. Meu irmão, minha irmã, ouçamos o que diz o texto do Evangelho de hoje, João capítulo 6, versículos 44 a 51. João capítulo 6, versículos 44 a 51. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente, e o pão que eu darei é a minha força, é a minha carne, dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. O que Jesus quer dizer com isso? Ele nos garante que, estando com Ele, estaremos também com o Pai. Procure fazer a leitura do Evangelho e identifique sua mensagem central. Se possível, recorde outros textos bíblicos que possam ajudá-lo na compreensão deste texto. O texto do Evangelho de hoje faz parte do amplo discurso de Jesus sobre o pão da vida. A imagem do pão da vida está vinculada à fórmula eu sou ou eu sou o pão da vida. No texto de hoje, o que se acentua é a fé em Jesus como condição para ter a vida eterna. Em verdade vos digo, quem crê em mim possui a vida eterna. A fé em Jesus faz com que o fiel viva uma nova era, cujas raízes de sua existência estão ligadas intimamente com a realidade vital de Cristo ressuscitado. Se Jesus superou a morte através da sua ressurreição, assim também aquele que crê em Jesus ressuscitado. A passagem do Evangelho desse dia se abre com uma afirmação categórica de Jesus sobre a intervenção do Pai na vida do cristão.
Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. O interessante desta afirmação é que Jesus a clarifica em seguida. Não é que alguém tenha visto o Pai. Isto nos estabelece a necessidade de saber entender a forma em que Deus intervém em nossa vida. Sem o impulso de Deus, a fé se torna impossível. Sem a resposta ou a abertura da parte do homem, a fé se torna não efetiva. Nisto percebemos que a fé é um dom de Deus e a resposta do homem simultaneamente. Certamente Deus não o faz com aparições e sim no silêncio da vida cotidiana. Deus inspira o homem e o homem responde. Os verbos usados no texto anterior são ver, vir e crer. E hoje se acrescenta algo novo, a graça. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. Vir a mim é outra forma de crer em Jesus, mas para vir a Jesus, o homem necessita da graça de Deus. O Pai precisa atrair o homem. Esta afirmação quer dizer que a fé é um dom de Deus. E esse dom requer uma decisão pessoal. A graça é o papel divino. A correspondência a esta graça é o papel da liberdade humana. Com esta afirmação, Jesus quer colocar em destaque a necessidade absoluta da graça de Deus. É necessária uma iluminação interior que vem de Deus para compreender as coisas de Deus, para vir a Cristo Jesus, para ter a fé. Esta iluminação divina é dada a todos, mas o homem pode resistir diante dela. É o grande mistério da responsabilidade livre do homem. Deus propõe e nunca impõe. Isto significa que a responsabilidade recai sobre o próprio homem. O homem é livre para aceitar ou para recusar, mas o próprio homem vai assumir as consequências de sua liberdade e não Deus, porque com sua graça ele oferece sempre o melhor para o homem. A partir disso, posso me perguntar, será que eu escuto o Senhor? Será que eu respondo à graça de Deus? Será que eu me deixo instruir e atrair pelo Pai? O que o texto diz para você hoje? A meditação é o passo da leitura orante no qual você se deixa envolver pela palavra, escutando o que Deus quer lhe dizer por meio dela. Releia o texto, faça sua meditação e deixe envolver-se por ele, permitindo que a palavra toque naquilo que mais precisa de transformação em você. Que luz nos dá Jesus com sua pessoa e sua mensagem? O que o Evangelho lhe pede hoje? Se Jesus nos questiona de novo sobre nossos alimentos, o que buscamos como alimento para nosso espírito, para a nossa vida cristã? Como pessoas batizadas, somos também convocados a uma missão. De que nos nutrimos para esta missão? Qual é a fonte que sacia nossa sede de vida? Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. Se comungar o pão do Senhor é para viver eternamente, logo, quem comunga o corpo do Senhor, quem se alimenta da palavra de Jesus, deve respeitar, proteger e defender a vida em todas as suas etapas, no seu início, na concepção, na sua duração, existência na história e no seu fim na história, morte física. Jesus ama a vida, pois ele é a própria vida. Logo, todo cristão deve amar a própria vida e a vida dos demais homens. Comungar é receber o corpo de Cristo que se entregou pela vida do mundo. Por isso, comungar é incorporar-se pessoalmente a Cristo, engajar-se em sua missão salvadora e em seu sacrifício. A Eucaristia foi instituída à noite antes de padecer, para que os discípulos ficassem comprometidos na mesma entrega que Jesus ia realizar definitivamente no dia seguinte. Comungar não é só comer, e sim é crer. E isto significa comprometer-se. Não há nada de sentimentalismo na comunhão do Senhor, do corpo do Senhor. O que o texto leva a dizer a Deus? A palavra de Deus, quando nos toca, nos convida a dar uma resposta. Faça a sua oração com o Senhor sem medo
e entregando a Ele tudo o que você é e tem. Louvemos pela vida que Ele lhe deu. Jesus, Divino Mestre, nós vos adoramos, Filho unigênito de Deus, vindo ao mundo para dar às pessoas a vida em plenitude. Nós vos louvamos e agradecemos porque morrestes na cruz para obter-nos a vida divina, que nos comunicais no batismo, alimentais com a Eucaristia e os outros sacramentos. Vivei em nós, Jesus, pelo vosso Espírito, para que vos amemos com todo o nosso ser e amemos o próximo como a nós mesmos no vosso amor. Fazei crescer em nós esse amor para que um dia, ressuscitados, partilhemos convosco a alegria do reino dos céus. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Qual novo olhar nasceu em você a partir da palavra? Procure fazer uma síntese do Evangelho para viver o seu dia com o Senhor e seus ensinamentos. Quais compromissos você deseja assumir em sua vida? Buscaremos alimentar nossa vida com o pão do céu e ver o mundo na ótica de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que Ele nos mostre a sua face e se compadeça de nós. Que volte para nós o seu olhar e nos dê a paz. Abençoe-nos, Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Comungar o pão da vida e nos compromete a propagar a palavra de Deus e a proteger a vida em todas as suas circunstâncias. Uma quinta-feira muito abençoada e feliz para você. Forte abraço e fique na paz.